Graça e paz, meus amados, meus queridos irmãos, amigos, sejam muito bem-vindos a um novo episódio do programa Reflexões. Venha comigo ouvir mais um episódio deste programa. Boa noite, irmãos. Boa noite. É uma alegria para mim muito grande poder estar com vocês aqui neste lugar para, entre outras coisas, para agradecer a Deus os 25 anos desta igreja. Para mim também é um motivo de alegria rever alguns rostos que me são muito caros. Eu agradeço ao pastor Fábio a deferência do convite, o carinho que eu fez. Agradeço por poder estar com os irmãos e abrir a palavra do Senhor e refletir nela. A nossa oração é que esta estrada seja bênção na vida de todos nós. A igreja, o pastor, está refletindo sobre o tema chamados para uma grande obra, é isso? O livro de Neemias. E eu quero aproveitar o texto de Neemias para essa reflexão nessa noite. Eu queria que os irmãos abrissem a sua Bíblia lá no livro de Neemias, no capítulo 1. Nós não veremos o texto da divisa, mas no capítulo 1 nós veremos do 1 ao 11º versículo. Neemias 1, de 1 a 11. Chamados para uma grande obra. Esse é o tema. Eu criei um subtema aqui para este tema. Nós vamos refletir sobre as características do obediente Neemias e o que ele tem a nos ensinar. Nós sabemos do que Deus fez a partir da vida de Neemias. E precisamos aprender com a vida de Neemias. Se nós lermos o texto bíblico simplesmente com seu plano e fundo históricos, sem trazer princípios à nossa vida, será uma leitura absolutamente inútil. Nós não podemos trazer a realidade nua e crua. Os tempos são diferentes, a história é diferente, a história é outra, mas os princípios são eternos. E são esses princípios que nós vamos buscar peneirar aqui com o socorro do Espírito Santo de Deus e buscar aplicar na nossa vida. Que a nossa oração neste tempo seja que o Espírito nos ilumine para a compreensão do texto bíblico e nos socorra para a sua aplicação na nossa vida. Amém? Amém. Todos acharam? Neemias 1, de 1 a 11. As palavras de Neemias, filho de Acadias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Susã, a fortaleza, que veio Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos,
e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. De todos nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os fareis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com a tua grande força, e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Senhor, ó Espírito Santo, socorre-nos agora. Senhor, nós não podemos sair daqui da mesma forma como entramos. Talvez haja alguém que esteja em sua casa, parado diante da tela e ouvindo o que se diz aqui. Isto não será mera coincidência, que o teu Espírito fale também a esses que estão distantes daqui, mas ligados no mesmo Espírito de oração e de temor e de tremor. No nome de Jesus nós te pedimos, fala-nos. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Eu queria que você estivesse com a sua Bíblia aberta enquanto estivermos refletindo nesse texto. Nós comentamos que nós buscaríamos as características e o que Neemias, que foi um servo bem sucedido, teve, para que nós aprendêssemos então com ele e trouxéssemos isso para a nossa realidade. A igreja está meditando durante este mês sobre o tema chamados para uma grande obra. Sim, todos nós como igreja fomos chamados para uma grande obra. E eu queria até parar e refletir um pouco a respeito dessa obra daqui mais um pouquinho, enquanto escolhermos a reflexão que vamos fazer a partir de agora. Lendo esse texto, eu sou chamado a atenção por uma coisa que Elias nos ensina. E não só Elias. E que não deveria ser surpresa para nenhum de nós. Mas pode ser que algum, de repente, desavisado, fique surpreso com o que Elias nos ensina. Revendo o texto, sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei o capítulo A palavra de Neemias, filho de Acarias, sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram no cativeiro acerca de Jerusalém. A primeira coisa que Neemias nos ensina, que é a característica dele, que deveria ser a característica da igreja, que deve ser a característica da igreja, que deve ser a característica do crente, é a de se importar com o outro. Quando Neemias pergunta a respeito daqueles que ficaram em Jerusalém, ele quer saber da situação do seu povo. E Neemias provavelmente nasceu no cativeiro, provavelmente não conhecia ainda a sua terra, ou se lá conheceu, não foi porque nasceram lá, muito provavelmente, mas ele tinha uma ligação com aquela gente. Ao final, e não é à toa que nesse texto que nós lemos, nós vemos o seguinte: então era eu copeiro do rei. Neemias vivia no palácio, era pessoa de confiança do rei,
Era a pessoa que comia a comida do rei, que bebia a bebida do rei. O copeiro do rei não é como um mordomo que a gente conhece hoje. Era uma pessoa de confiança. Era a pessoa que experimentava a comida do rei para ver se ela não estava envenenada, porque era muito comum se matar pessoas e se matar principalmente os nobres e a realeza envenenadas. E Neemias era uma pessoa de confiança do rei. Já pensou que você de confiança de alguém tão importante? Pois Neemias era essa pessoa. Ele não passava necessidade, ele não via de perto a miséria, mas ele nem por isso se tornou indiferente. Muitas vezes, por conta do convívio que nós temos, dos lugares que frequentamos, das conversas que conversamos, daquilo que vemos e daquilo que ouvimos, que nos distanciam das pessoas que não fazem parte do nosso convívio, da nossa proximidade, nós tendemos a achar que o mundo é simplesmente um mundo no qual estamos inseridos, aquele mundinho pequeno. E não somos capazes de enxergar além dos muros dos nossos palácios. Neemias foi capaz de enxergar além dos muros, porque ele tinha um coração sensível. Ele tinha um coração voltado para o próximo do outro, um coração voltado para as necessidades do seu povo. Neemias pergunta a seu irmão: onde está aquele povo que não veio para cá? Como está aquele povo que ficou na nossa terra? Como é que eles estão vivendo? Quem pergunta se compromete. Jamais caia na asneira de, por ser educado, virar-se para alguém: como é que você está? Porque você corre o grande risco de ouvir aquilo que você não gostaria de ouvir. Quantas vezes nós, de maneira educada, perguntamos: como é que você está? E a pessoa nos responde uma enxurrada de dor, de opressão, de aflição, de angústia, de agonia, de tristeza, de melancolia, de desespero, de desesperança. E isso foi detonado por uma simples pergunta: como você está? Quem pergunta se compromete. Neemias, ao perguntar, a sua pergunta não era retórica, ou pelo menos não deveria ser, mas mostrou-se aqui mais à frente que não era retórica. Ele perguntou para saber realmente como estava o seu povo. O que nós podemos então aplicar à vida desta igreja que faz 25 anos aqui? Ao andar por aí, pergunte às pessoas com quem você lida como é que eles estão. E prepare-se para a resposta que você ouvirá. Quando Neemias pergunta como está a gente que ficou lá, ele ouve algumas coisas tristes. Duas palavras aqui que a gente ouve, que a gente lê: eles estão em grande miséria e desprezo. Não sei como é que está na versão de vocês aí. Eles estão em grande miséria e desprezo. Quando a gente ouve essas duas palavras, quando eu li essas duas palavras, pastor, eu me transportei no meu ministério aqui há anos atrás. Me pastorear aqui, acho que é mais ou menos 25 eu vim para cá, a igreja ia fazer 8 anos, há 17 anos atrás. 17 anos atrás. E eu conhecia aqui um povo com carências e necessidades. Entre outras coisas, eu percebi crianças que precisavam de crescer
na educação, no conhecimento das letras. Mas antes de tudo, como pastor de ovelhas, eu vi a necessidade de alcançar vidas para o Senhor Jesus. E no meu coração nasceu um sonho: trabalhar com crianças para ensinar ou ajudar e reforçar o conhecimento que elas adquiriam na sua escola, a pretexto de tê-las perto de nós. Eu queria então compartilhar de Jesus. Mas eu disse que me transportei lá atrás, pastor, porque eu quero confessar, eu talvez traga dentro de mim um quê de frustração. Porque eu não sei se consegui passar à minha equipe e aos meus irmãos, embora o discurso fosse constante, que o trabalho com aquelas crianças, no reforço escolar, nas brincadeiras, nas aulas de violão, nas aulas de jiu-jitsu que nós tivemos aqui, nas reuniões que nós tivéssemos com as mães, com os pais, no dia das mães e no dia dos pais, nas festas de Natal, que tudo isso fosse oportunização para se falar de Jesus. Porque a maior carência que as crianças, que os pais pudessem ter, não era carência de conhecimento intelectual, ou que ardia no meu coração saber que crianças não tinham direito de comer em casa e que de alguma forma, se elas viessem aqui, elas poderiam comer algumas vezes a mais durante a semana. O primeiro dia de Projeto Meninos na Mendoeira, quando era projeto de projeto, eu não estava aqui, eu estava num treinamento, num lugar bastante desconfortável na Barra da Tijuca, com almoço pago na Barra da Tijuca. E eu lembro que eu deixei aqui alguns irmãos, mas o coração de pastor é terrível. Eu estava lá, num conforto de ar-condicionado com a minha cabeça e com o coração, porque coincidentemente naquele dia começava o primeiro trabalho. E eu sei que o Juan, Natan era muito pequeno, o Juan, a Jennifer, a Camila, a Thaís, enfim, as nossas jovenzinhas que estavam aqui, eram bem jovenzinhas, estavam suando aqui. Eu liguei para a irmã Rosnete e perguntei o seguinte: como estão as coisas por aí? Você me lembra a resposta que você me deu, Rosnete? Qual foi? Contornáveis. Nós começamos projetos em estrutura com uma ardor no coração, de alguma maneira estar próximo da comunidade. Eu digo que em alguns momentos talvez nós tenhamos caído num erro que talvez a igreja brasileira esteja cometendo hoje. A igreja brasileira, eu não diria que todas, obviamente, eu não vou nem dizer que a maioria, mas um bom número de igreja e de crentes que se esqueceram que a missão primeira da igreja é pregar o Evangelho de Jesus, é matar a fome que o povo tem de Deus. Não é a primeira função da igreja dar comida, embora Jesus dissesse que nós não devemos despedir o faminto, dando-lhe bênção sem dar de comer. Por que eu digo isso? Porque quando a gente lê essas duas palavras aqui, a gente pode se enganar. Quando Neemias tem a notícia de que o povo está em grande miséria, o que a gente é levado a pensar? Que o povo estava faminto, sem ter o que comer, não é verdade? Mas o sentido não é esse. A grande miséria que aquele povo estava vivendo era uma miséria moral, um afastamento de Deus, um distanciamento de Deus. E o que mexeu com o coração de Neemias não era que aquele povo estava com fome, mas era que aquele povo estava longe de Deus. Irmãos, nós temos nos envolvido com projetos sociais, não há nada de errado com isso, muito pelo contrário, eu sonho com isso,
Mas não é só isso. Comida, o governo pode e deve dar. Mas falar de Jesus, falar de salvação, denunciar o estado de miséria do pecador que não conhece a Jesus como seu Senhor e Salvador. Falar que o inferno existe e que o homem sem Deus está longe de Deus e permanecerá eternamente longe de Deus. Que o homem sem Deus é absolutamente miserável e sem sentido de vida, porque a palavra de Deus nos ensina que Deus criou o homem para o louvor da sua glória, e se o homem está longe de Deus, não tem razão de viver. O homem sem Deus é um ser sem sentido, sem direção. Aqui, Neemias ouve: o povo está longe de Deus, o povo está vivendo numa miséria moral, no pecado, está afundando e se esquecendo de Deus, virou as costas para Deus, fechou os ouvidos para Deus, fechou os olhos para Deus, não quer saber de Deus. E vai dizer ainda: vive em miséria e em desprezo. Não há como não ser respeitado pelo outro quando se está longe de Deus. Aqui, o desprezo é o desprezo de um senhor, de um povo que está dominando o outro e olha para aquele povo dominado com desprezo. Se eu não tenho sentido da vida porque eu estou longe de Deus, e longe de Deus eu sou um ser sem sentido, porque eu fui criado para o louvor da glória de Deus, se eu não existo na minha essência, eu não serei respeitado jamais, porque eu mesmo não me respeito, porque eu não descobri o sentido da própria existência. E aí eu vejo a coisa mais fascinante que começa a acontecer com um povo através de um servo. E começa no versículo 4: assentei-me e chorei. Assentei-me e chorei. Quando um crente olha para um povo miserável, longe de Deus, se compadece dele e chora por ele, Deus começa uma revolução. Deus começa a mudar a história daquele povo. Irmãos, eu temo que a nossa igreja, a igreja do nosso Brasil, a igreja do nosso século, tem chorado por causa da barriga vazia do ser humano. Tem chorado porque o ser humano não tem tido um prato de comida para comer, mas tem se esquecido de chorar por esse mesmo povo que tem caminhado a passos largos para o inferno. Estamos preocupados porque o povo não tem o que comer e nós fazemos assistência social, mas nós temos nos esquecido de falar contra o pecado, de falar que Jesus é a solução para a perdição, para a tristeza e a melancolia da alma. Esse povo que anda buscando prazeres e alegrias e não encontrará jamais, porque não há como ter sentido para a vida sem Jesus no norte da vida. E quando Neemias se assenta e chora, Deus começa a agir, porque ele se compadece de um povo que está miserável, que está longe de Deus, virou as costas para Deus, e ele começa a agir. Nós, como igreja, precisamos voltar a chorar por um povo que está longe de Deus. Podemos chorar porque o povo passa fome, podemos chorar por causa da injustiça social, podemos chorar porque não há educação para todos, podemos chorar por causa da falta de distribuição de renda, podemos chorar por causa de vivermos num país corrupto e as autoridades consomem e desviam verbas de milhões e bilhões de reais e de dólares que deveriam ser repartidos entre o povo.
devemos, como voz de Deus, denunciar isso. Mas nós também devemos clamar por essas autoridades que isso fazem. Que Deus tenha misericórdia dessas autoridades. Clamar por elas, para que elas se convertam ao Senhor e que mudem de atitude. Mas nós tendemos hoje em dia a nos irmanar com o nosso povo e praguejar contra as autoridades. Eu não vou defender posição política nenhuma aqui, mas eu tenho visto irmãos indo para as redes sociais, fazendo o que a palavra de Deus não nos ensina, falando contra as nossas autoridades, chamando autoridades dos adjetivos mais perturbadores que existem, ao invés de dobrar os joelhos e orar pelas autoridades para que haja paz no nosso meio. Nós estamos como igreja muitas vezes agindo para que não haja paz, mas para que haja guerra. Nós como igreja não podemos fazer isso. Devemos curvar a nossa fronte, dobrar os nossos joelhos e clamar por nossas autoridades. Irmãos, pastor, eu acho que está faltando a gente se assentar e chorar por esse povo, porque esse povo está perdido. O Brasil está perdido, o mundo está perdido, e a gente discutindo por posição A, B ou C, ou mais à direita, ou mais à esquerda, ou mais ao centro, ou entre o centro e a esquerda, ou entre o centro e a direita. Irmãos, isso não vai mudar. Jesus esteve aqui cerca de 33 anos. Jesus desenvolveu o seu ministério durante cerca de 3 anos. Quantas vezes Jesus levantou a sua voz para levar o povo a se revoltar contra Roma? Quantas vezes? Nenhuma vez. E querem me convencer que eu, como pastor, eu e você como igreja, estamos aqui para proclamar e lutar pela liberdade contra o sistema opressor. Esse mundo jaz no maligno, e como igreja nós temos que pregar o Evangelho para tentar salvar alguns, aqueles que voltarem os seus ouvidos para o Senhor Jesus. Igreja se envolvendo em política é perda de tempo, é perda de rumo, é perda de foco. Neemias, ele se assentou e chorou. Qual foi a última vez que você chorou por algum pecador que morreu sem Jesus? Quantas vezes, irmão, você que está aqui na igreja, está olhando a igreja, essa igreja sempre teve uma característica de cantar de maneira muito bela. Eu estava ouvindo ali os irmãos cantarem. Cantamos bonito. Quantas vezes você já chorou por algum parente seu que não tenha Jesus? Por um amigo que se afastou do Evangelho? E eu fico me perguntando, Senhor, eu tenho a cara de pau de levantar as minhas mãos, fechar os meus olhos, deixar correr as lágrimas da emoção, e nunca falei de Jesus para um perdido. Igreja, você está aqui há 25 anos, é para ser sal nesse lugar, é para fazer a diferença, é para ser influente, é para ajudar a mudar o rumo não da nação. Eu tenho, infelizmente, uma notícia. Não nos iludamos, irmãos. Esse negócio de dizer que o Brasil é de Jesus, não. Esse negócio de dizer que Jesus é o rei dessa nação, não. Jesus é o Senhor da igreja. Jesus é o rei da igreja. O que nós podemos fazer como igreja é pregar o Evangelho para alcançar alguns. Não sei quantos. Eu não sei quantos.
Você também não sabe. Por isso é que nós temos que pregar o Evangelho, a palavra de arrependimento. Neemias pergunta, se compromete, ouve uma história triste, chora. O choro, ele passa, sem dúvida nenhuma, para a realização de uma grande obra. Sem dúvida nenhuma. Mas Neemias também nos ensina outra coisa. Chorar é importante. Chorar faz parte. Mas não dá para parar com o choro. Mais à frente, nós vamos ver por quê. Olha o que Neemias diz aí. Chorei e lamentei por alguns dias. Talvez seja agora a hora de você chorar. Tomara a Deus que nós sejamos despertados a chorar hoje. Tomara a Deus que nós saiamos daqui e sejamos despertados a ter compaixão por alguma alma, alguma pessoa que passe por nós e esteja indo para o inferno. Chorar. Mas não adianta só chorar. Neemias não chorou somente. O que ele fez? Ele disse que chorou por alguns dias. Tem gente que passa a vida chorando, se lamentando, mas não age. Neemias chorou, mas agiu. Aí ele diz: estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E aí nós vamos ver a oração de Neemias. No versículo 4, ele nos chama a atenção de que orou. No versículo 5 ele começa a dizer o que orou. O que ele orou? Versículo 5 vai dizer aí uma oração de louvor. Neemias reconhece o poder de Deus, o tamanho de Deus. Não adianta nada, irmãos, nós percebermos a miséria de um povo e se ao mesmo tempo nós não somos capazes de compreender a grandeza do poder de Deus para transformar a vida desse povo. Neemias ouve o que acontece com o povo de Israel que ficou lá na sua terra, um povo que está vivendo uma vida desgraçada, triste, arruinada. Mas Neemias não acha, não tem jeito. Tem jeito. E ele ora, e ele jejua, e ele vai agir. Não adianta nada, irmãos. Nós sabemos que o tráfico está tão perto aqui. As barricadas estão cercando a igreja, e não só esta igreja, mas a maioria das igrejas de São Gonçalo. A violência nos espanta e nos assusta. Nós já não podemos fazer qualquer percurso de casa para a igreja, da igreja para casa. Não. Nós não podemos mais fazer qualquer percurso de casa para o trabalho. Nós não podemos voltar mais a qualquer hora. Não há mais segurança. E nós pensamos e choramos, pobre desse povo miserável, pobres desses jovens que estão vivendo no mundo das drogas, pobres, não tem jeito, não. Chora, se compadece, mas ora, pensa, louva a Deus e veja, constate, perceba, o Deus, Criador dos céus e da terra, tem poder para transformar essas pessoas. Não adianta só orar e não jejuar. Ou seja, aqui quando a gente fala de oração e fala de jejum, é porque a gente percebe que Neemias está disposto a abrir mão de alguma coisa para servir. Ele abre mão de quê? De se alimentar, para poder orar, para se dedicar àquele povo. Meu irmão, não adianta a gente chorar por esse povo de Amendoeira. Eu estou falando da realidade dessa igreja. O mundo de Amendoeira, da central de Amendoeira, é aqui, ó. Esse é o mundo de vocês. Não adianta chorar. Chorar por esses jovens. Não adianta se emocionar, ficar triste, ficar agoniado e orar, Senhor. Se você não estiver disposto a jejuar, se você não estiver disposto a abrir mão de alguma coisa para fazer alguma coisa por essa gente. Porque é muito fácil dizer que chora, dizer que ora e não abrir mão de nada para que alguma coisa aconteça na vida dessas pessoas.
Você está disposto a abrir mão de alguma coisa? Sabe por que o Evangelho está tão pouco eficaz hoje em dia? Não é por causa da essência do Evangelho. É porque o Evangelho hoje em dia tem sido só pregado, não tem sido vivido. A gente fala, mas a gente não vive. A gente fala, mas a gente não ora. A gente fala e ora, mas a gente não abre mão. A gente não renuncia. A gente não investe. E nada acontece. A gente está enganado achando que a gente vai mudar a realidade desse povo sentado nesses bancos aos domingos, pela manhã, à noite, e às quartas ou quintas-feiras, não sei qual dia de vocês aqui mais. A gente só vai mudar a realidade da Memoeira quando a gente se conscientizar que discurso não alcança coração. Não pode ser coração, é vida. Vida vivida e compartilhada. Eu faço minha culpa aqui, porque eu fui um dos líderes. Aliás, tomara que o pastor Fábio seja o pastor que mais tempo fique aqui. Até agora, fiquei 13 anos aqui, foi o pastor que ficou mais tempo aqui. Ou seja, a maioria dos erros cometida foi cometida por mim como líder. Se eu não conseguir ser instrumento por minha deficiência nas mãos de Deus para despertar o povo desta igreja para chorar, para orar, para jejuar, ou seja, para renunciar, eu tenho que passar de mundo. Mas a minha oração, o ministério do pastor Fábio, alcance fronteiras que eu não consegui alcançar. Que essa igreja, a igreja que hoje é a Igreja Central de Memoeira, alcance fronteiras que nós ainda talvez não tenhamos alcançado. A igreja é viva, está aqui para fazer a diferença nesse lugar. E eu era então copeiro do rei. Ah, pastor, eu sou filho do rei. Eu não preciso me envolver com isso. Se você, como crente, não pode chorar, não pode orar, não pode jejuar, não pode renunciar, não pode agir, eu não sei se você é filho do rei. Abaixe a sua cabeça. Eu não vim aqui hoje, irmãos, para admoestar uma igreja que não é minha, que não é pastoreada por mim. Mas eu vim aqui, irmãos, para trazer uma palavra que tem incomodado o meu coração, porque neste tempo eu tenho estado aqui e ali, pregando em alguns lugares de quando em quando. Eu tenho estado preocupado com a mornidão da igreja no Brasil, com a indiferença que eu tenho percebido nos crentes, que já não são mais capazes de orar, de chorar, já não são mais capazes de se compadecer. Crentes que se contentam em se assentar no banco, de cantar, e que se contentam em se assentar no banco e de ouvir sermões. Crentes que se contentam em vir à igreja e pegar os seus instrumentos e tocar. Cantores que se contentam em vir à igreja cantar, mas que não estão mais chorando por almas perdidas. O que eu vim compartilhar aqui, irmãos, eu compartilho em qualquer igreja que eu tenha oportunidade de fazer. Mas o que eu faço é com um coração de alguém que ama esta igreja, que esteve aqui durante 13 anos, que tem um carinho muito grande por esta igreja, por líderes dessa igreja e também pelo pastor
pastor dessa igreja, por sua família. A minha oração, irmãos, é que vocês sejam, como Neemias, muito bem sucedidos nessa grande obra. Esteja orando, o pastor Fábio vai encerrar esse momento. Queridos, é muito bom quando nós percebemos e ouvimos o quão grande é a responsabilidade de estarmos inseridos neste reino. Alguns pensam que a responsabilidade é do líder somente e esquece que todos nós compomos este corpo onde Cristo é o cabeça e cada um de nós somos esses membros que tem a responsabilidade de conduzir, de avançar como um corpo de Cristo aqui neste lugar. Então a responsabilidade de transformação, como bem disse o pastor Vladimir, é de cada um de nós. Então, queridos, assumam essa responsabilidade, porque é possível vivermos uma mudança, é possível viver sim uma novidade de vida, é possível ver sim vidas sendo transformadas pelo poder que é no nome de Jesus. É possível, mas desde que assumamos nós a nossa responsabilidade. É muito fácil delegar a outros aquilo que cabe a nós fazer. É muito fácil olhar de fora e dizer, não está funcionando porque A e B não têm feito o que deveria fazer. Mas e o que o C, o B, o F, o G está fazendo? Então, queridos, como igreja de Jesus, vivendo mais esse aniversário, vamos nos unir, vamos entender que neste reino, que nesta peregrinação, cada um tem uma cruz para carregar. Não queira que o seu irmão carregue a sua cruz, porque senão vai ficar pesado demais. Então, cada um carregando a sua cruz, cada um assumindo a sua responsabilidade, cada um abraçando aquilo que o Senhor tem para você, vai se tornar a caminhada mais fácil, mais tranquila. E assim caminharemos nós como igreja neste tempo, assumindo as nossas responsabilidades de membros deste corpo, onde Cristo Ele é o cabeça. E nós como igreja, pastor Vladimir, queremos agradecer ao Senhor pelos 13 anos que o Senhor esteve aqui, por 13 anos que essa bandeira ficou hasteada, e quando eu cheguei aqui ela estava hasteada. Aqui existia um reino dos céus, aqui existia uma agência deste reino. Por isso que eu estou aqui, porque se não for isso, se alguém tivesse desistido pelo meio do caminho, essa igreja não existiria mais. Então nós, como Igreja Batista Central, queremos agradecer por todos esses anos que o Senhor passou por aqui e dizer ao Senhor, nada aconteceu que não tenha sido a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, porque Ele é o dono da obra. Então eu quero, querido, agradecer toda a estadia do irmão aqui e dizer que nós estamos aqui porque o Senhor sustentou 13 anos firme para que esta igreja pudesse aqui ainda permanecer. Que Deus te abençoe junto ao irmão, toda a sua família, e caminharemos, na certeza desta nossa vitória, de tudo que o Senhor tem ainda para nós. Amém, queridos?